Olá, aqui é o Gaspar e nesse vídeo eu gostaria de elaborar um pouquinho sobre os tipos de materiais, dar um pouco mais de detalhes sobre o que eles são, condições de uso típicas. Então, se a gente clicar no botão de catálogo aqui em cima, vai ter Content Types, que aliás é inclusive um dos filtros quando a gente está no menu de pesquisa, que vai estar na parte da esquerda. Então, assim, as principais categorias, né, são artigos, e são normalmente artigos de revistas de negócio, exclusivas até da plataforma Harvard. A maior parte desses artigos eles não estão disponíveis em outros lugares. Então você, dificilmente vai encontrar eles no periódico CAPES, na JSTOR, em qualquer outra base que você pesquise, tá? Livros e capítulos de livro, isso aqui também o acervo de livros, eles estão principalmente ligados aos livros editorados, né, pela própria base Harvard ou pelas editoras das outras universidades afiliadas que publicam aqui dentro, tá? Então é um acervo bom, mas assim, não é um acervo assim, gigante, acho que não é equivalente a outros acervos, né, de bibliotecas. Ainda que o interessante é que você consegue gerar um PDF de um capítulo especificamente, né? Não precisa indicar o livro inteiro. Então isso é legal. Bom, tem os cases, que são de fato o carro-chefe da base, né? Como ela surgiu. E aí tem um material chamado... Aí esses outros materiais, o Core Curriculum, o Manage Mentor, Online Courses, Podcasts, Simulations, esse eu vou elaborar um pouquinho mais sobre eles, que são materiais que nem todos os professores estão familiarizados, tá? Então, o Core Curriculum Reading, ele é uma espécie, assim, ele é um PDF grandão, tipo 50 páginas, 70 páginas, de conteúdos específicos, por exemplo, sei lá, startups, brand proposition, então tem várias disciplinas. Eu vou clicar em marketing porque é um caso bem enfim, comum aqui dentro da escola, tá? Então, são materiais, Core Curriculum Reading, que ele contém conteúdo teórico, digamos assim, exemplos práticos. Grande parte desses PDFs aqui, por exemplo, esse primeiro, Marketing Reading, Business to Business, então é B2B. Então, por exemplo, tamanho, length, 30 páginas, disponível em espanhol ou inglês. Então, esses materiais aqui, eles podem ser utilizados de maneira complementar a um caso, complementar a um artigo, complementar a um simulador, e tem conteúdo assim teórico, mas o legal desses PDFs é que eles também têm conteúdo dinâmico, ou seja, eles têm hiperlinks, às vezes tem alguma coisa ali dinâmica que você consegue manusear o PDF enriquecido, ou uma URL para algum dispositivo, uma calculadora, alguma coisa que você acessa pela internet, né? Ele dá um hiperlink e é bem legal. Então, sei lá, canais de distribuição, segmentação e mercado-alvo, aqui dentro de marketing, né? Brand proposition dentro de marketing, criando valor para o consumidor, enfim. Então, assim, Core Curriculum Reading é um tipo de material que, entre aspas, faz o papel de livro, tá? Aqui dentro e criado diretamente na plataforma. Harvard Manage Mentor. Esse material, ele é bem interessante, aí já é uma espécie de vídeo, ele é um HTML, na verdade, focado em competências. Eu vou clicar em View All Courses, tá, do Manage Mentor. Então, assim, por exemplo, feedback, tá? Então, ele é um HTML que vai ter vídeos, texto, vai ter um quiz, e que ele foi montado para ser em caráter auto-instrucional. Então, o estudante faz sozinho, em casa. Não precisa usar tempo de sala de aula para isso aqui. Então, por isso ele tem o nome de Manage Mentor, porque ele é uma espécie de mentoria automática no campo de management, tá? Então, essas questões todas de tomada de decisão, por exemplo, negociação, coaching, gestão de projetos, writing skills, né, de habilidade de escrever, pensamento estratégico, planejamento, liderando pessoas, gestão de crise, então, por exemplo, habilidade de apresentação, então, que são competências, digamos, que são, boa parte delas, desejáveis para os diversos cursos que a gente tem na SPM. Então, esse aqui é um material muito legal,
de ser utilizado, você adiciona na Add to Course Pack, né, distribui para os estudantes, eles fazem sozinhos, a maior parte deles está setado para ser feito em 1h30, 1h40, 2 horas. A maior parte dos Managed Mentors estão em português, então de fato você consegue utilizar em português e ele gera uma evidência de que o estudante completou, tipo um certificadozinho, né, na última página. Então pode ser até eventualmente uma atividade extra classe que o professor pode fazer dentro do contexto da disciplina. Além desse Managed Mentor, tem o Online Courses, e aqui então são cursos integralmente online, tem tipo de planilha, de finanças, alguns assim de matemática aplicada a negócios, aí já são cursos maiores, normalmente são cursos que são 20 horas, 30 horas de tempo online, aqui tem um de 14, tem um de 8, tem um de 20, tá? Então aqui também, esses aqui estão quase todos em inglês, tá? Então, aí depende, né, do contexto da disciplina. Alguns deles estão em inglês, mas tem captions em português, tá? Então, isso é uma questão importante de ver, que às vezes tem a tradução enfim, ali embaixo, quando passa o vídeo. Bom, além desses online courses, tem os tutorials, que são primos dos primeiros cursos, tá? Aí que tem uma característica de serem bem curtinhos, então tem Machine Learning, tem um tutorial aqui de 40 minutos. Internet das Coisas, tem um tutorial de 1 hora. Então são quase como videoaulas, digamos assim, tá? Também interessante é que você pode clicar em View All Tutorials e enfim, eventualmente usar um desses materiais. Tem os podcases, que são basicamente casos em áudio, né? Enfim, uma gravação de áudio. Tem os de 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos. Praticamente estão todos em inglês aqui, tá? Então, aqui no caso é do professor, enfim, querer distribuir o material pessoal que vem de metrô, vem de carro, escuta no fone, enfim, tem uma lógica de uso que pode ser complementar ou pode fazer parte do material tradicional da disciplina. Seriam quase que audiocasos ou audiomateriais, né? Artigos lidos em áudio, tá? Por fim, aqui os simuladores. Aí esse aqui eu vou fazer uma grande propaganda, porque esse negócio aqui é incrível. Os simuladores são provavelmente o material mais sofisticado e mais interativo na base. São jogos. Dentro de um contexto de negócio. Essa é uma base da escola de negócios de Harvard, que tem outras coisas aqui dentro, mas esse é o foco principal. Então, os simuladores, eles permitem, normalmente eles são organizados para um uso em 2 horas, 1h30, 2 horas de aula, e aí tem simuladores para comportamento organizacional, para marketing, para negociação, assim, um vasto campo de disciplinas. E esses simuladores, eles normalmente são feitos para você jogar, normalmente como se fosse uma árvore de decisão com 5 rodadas de 20 minutos, de 30 minutos, 4, 5, 6 rodadas. Normalmente você pode até parametrizar isso na interface de professor. Então, por exemplo, tem um dos mais utilizados no mundo e na SPM é o Leadership Team Simulation, o Everest, o simulador do Monte Everest, que é um simulador, por exemplo, que trata da escalada para o Monte Everest, aí coisas vão acontecendo à medida que os escaladores vão subindo e você tem que tomar decisões de equipe, porque acontecem problemas. Não vou dar muito spoiler, mas ele é muito legal, assim como os outros também são. E aí você utiliza isso para você jogar, os estudantes jogam, então tem que tomar decisões, eles tomam decisões clicando no botão num notebook, num tablet, no próprio celular, né? Conseguem fazer, normalmente em grupos, tá? Você divide a turma em 4, 5, 6 grupos, e aí a cada X tempo, eles têm tipo 20 minutos para tomar uma decisão, aí o simulador roda. Conforme as decisões do grupo, ele roda ali um algoritmo ali por trás e ele te dá um novo cenário para uma nova decisão que foi modelada a partir da primeira atrás, tá? E aí no final o professor vai fazer um debriefing disso, o que aconteceu, o que está por trás, aí vão ter aprendizagens, conteúdos, teorias que vão explicar, enfim, tudo aquilo. Tem simulador aqui de preço, de supply chain. Um outro muito utilizado é esse Food Truck Challenge aqui, que você é um gestor de um food truck.
né? E aí vão ter coisas assim bem legais, assim, de preço, de localização, de gestão, enfim. Tem um de crise também que está sendo bastante ativado recentemente aqui na escola. Então, assim, os simuladores têm notas de ensino. Qual que é o disclaimer aqui? O simulador, ele também tem uma nota de ensino direcionada ao professor, que são notas bem completas, normalmente são 30, 40 páginas, e ele tem, digamos que, talvez um custo inicial alto para o professor, na medida em que ele tem que aprender a utilizar esse material. Mas depois que você usa a primeira vez e a segunda, os estudantes gostam muito e certamente é um diferencial muito grande, porque ele traz uma dinâmica, uma vida, né, alguma coisa assim ativa pela própria característica, né, de gamificação. Então aqui fica a dica de experimentarem os simuladores e tem na própria base aqui, quando você clica num simulador, eu vou aqui aleatoriamente clicar em negociação, por exemplo, vou clicar nele, vou pegar esse simulador aqui, Negotiation Simulation, ele vai ter um botão de Try Now aqui, ó, Try Now, tá? Então, se você clicar no Try Now, tem um Free Trial, que é o teste grátis, claro, você vai poder simular o uso do simulador, tá? Vão ter vídeos, normalmente, que explicam tutoriais sobre como utilizar aquele simulador, orientados para o próprio professor, tá? Para aprender a usar aqui dentro, então, enfim, explorar, navegar, escolher o material, licenciar e distribuir para os estudantes.